Pronto, gente, estamos de volta. Agora vamos ver a bioquímica, certo? Dos compostos aí que são orgânicos, certo? Então, vamos falar aqui dos glicídios, certo? Ou sacarídeos, carboidratos, açúcar, certo? Então, glicídios, sacarídeos, carboidrato, açúcar, mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Os carboidratos. Os carboidratos, certo, são as moléculas biológicas, orgânicas no caso, mais abundantes que existe, certo? Constituídas aí por três tipos de elementos, certo? Que é o que? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, todo açúcar, todo carboidrato vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, mas em todo carboidrato é igual, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter os monossacarídeos, certo? Que é os menores carboidratos, certo? É a unidade básica. Porém, eles podem formar disacarídeos, até mesmo polissacarídeos, certo? Então, eles estão aí é, envolvidos em que? Na produção de energia, né? Daí traz nossas células, no caso. Existe também os carboidratos estruturais, né? No caso aí tem algumas plantas, enfim, que vai ter esses carboidratos que a gente vê como estruturais, certo? Também estão envolvidos aí no DNA e no RNA, ou seja, nos ácidos nucleicos, certo? E vamos lá. Então, os carboidratos, eles podem ser de dois tipos, certo? Quimicamente falando, de acordo com a carbonila que ele apresenta. Então, de acordo com a função orgânica, nós temos as aldoses e as cetoses. As aldoses, geralmente a glicose é uma aldose, no caso. As aldoses é aquele carboidrato que em sua cadeia vai ter uma função orgânica chamada de aldeído. Então, a gente disse que é uma aldose. Então aqui nós temos, né, essa função orgânica aqui é um aldeído, certo? Já as cetoses vai ter função orgânica acetona, que é esse carbono entre outros carbonos, certo? Mas que aí faz uma dupla O, ok? Isso é uma cetona, cetose. No caso aqui seria a frutose, geralmente a frutose, né, é que é uma cetose, certo? Então, continuando, os glicídios, então, eles vão ser, né, polialdeídos, ou poliálcool, no caso mais aldeído é aldoses. Poliálcool mais cetona é cetose. Aí a cetona, certo? No caso aqui, a gente tem a D-frutose e aldoses. No caso aqui, o grupo funcional, o aldeído, D-glicose. Os carboidratos também podem servir, certo? Se vai ser L-carboidrato ou D-carboidrato, certo? Então aqui depende muito de que da localização da hidroxila, né? Que é a COH aqui, esse grupozinho OH, e aonde ele está, no caso, inserido ao carbono quiral. O carbono quiral é aquele que faz quatro ligações com quatro ligantes diferentes. Então, se a hidroxila do carbono quiral está voltada para a direita, é uma D carboidrato, D glicose, certo? Já se tiver voltado para a esquerda, é uma L glicose, supomos. Certo? Então aqui nós temos uma D carboidrato e um L carboidrato. Então aqui a gente pode ver que os glicídios podem ser oses, cetoses e aldoses, e os osídeos vai ser o que? Disacarídeos, certo? Podendo assumir até a forma de oligosacarídeos e polissacarídeos.
Oses são monossacarídeos, certo? Que pode ser, no caso aí, hexoses, pentoses, enfim. Aqui a gente tem o que? Os disacarídeos, maltose, sacarose e lactose. A maltose é um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, glicose mais glicose, unidas aí por ligações glicosídicas. Sacarose é um disacarídeo, né, que aí é formado por a união de uma glicose e uma frutose, e a lactose formado pela glicose e a galactose. Os disacarídeos, eles são o que? São glicídios que, por hidrólise, né, resultam em dois monossacarídeos. A sacarose aí, então, dá origem a uma glicose e uma frutose. Frutose. Frutose é um disacarídeo, ou é um monossacarídeo, certo? E aí, ele vai ter como função orgânica a cetona, né? Então vai ser uma cetose, certo? E é encontrado aí em vários frutos e também no mel. A lactose e a sacarose, certo? São disacarídeos. A lactose é, é um açúcar, no caso, que vai estar presente aí apenas no leite. E aí é formado por uma glicose e uma galactose, unidos por ligações glicosídicas. Certo? Já a sacarose é um disacarídeo formado por glicose mais frutose, é encontrado aí na cana-de-açúcar e também na beterraba. A sacarose, certo? Esse açúcar branquinho de mesa da gente, certo? E é um carboidrato, certo? Que o seu uso também é importante, certo? Para a produção de álcool. Lactose, né, como a gente já viu, mas sua oxidação gera o ácido lático. E tem agora os polissacarídeos. Tem os polissacarídeos, certo, que são macromoléculas formadas por micromoléculas, no caso de glicose. Tem aqui a celulose, que é um carboidrato estrutural, certo, que forma aí, que está presente na parede celular das células vegetais, certo? Então, a celulose é um polissacarídeo, né, que constitui a parede celular dos vegetais e não consegue ser digerida por nós, certo? Humano, ou também, no caso, por alguns vertebrados. No caso, nenhum vertebrado vai ter enzimas capazes de quebrar, certo, esse carboidrato. Porém, os herbívoros, certo, alguns que são chãos, eles vão ter algumas bactérias, certo, que tem essas enzimas. Então vai ter essa bactéria, as bactérias que têm as enzimas do tipo celulares, que vão então atuar aí, né, na síntese das enzimas, e esses herbívoros vão quebrar esse carboidrato e poder se alimentar. Quitina, mais um polissacarídeo de tipo estrutural, então que vai estar aí formando o exoesqueleto de alguns invertebrados, certo? De alguns artrópodes. O amido, pronto, o amido é um carboidrato macromolecular, ou seja, um polissacarídeo, em que é formado aí por várias glicoses, certo? A união aí delas. E o amido é usado aí como uma fonte de energia, certo? Uma reserva energética vegetal. E o glicogênio é a nossa reserva energética, ou seja, de muitos animais e também dos fungos, certo? Então vai ser estocado aí no fígado e nos músculos,
certo? É um polissacarídeo. Então aqui a gente vê o que? A gente vê, pessoal, que nem todo carboidrato ele é igual, certo? Vamos ver agora o que é o índice glicêmico, certo? Então, o que é que nem todo carboidrato engorda tanto, certo? Porque aqui uns a gente pode comer, outros é visto porque é saudável, outros não pode porque não é saudável. Enfim, vamos ver o seguinte, o que é o índice glicêmico? Índice glicêmico, certo? É a velocidade em que um carboidrato vira glicose e cai no sangue, certo? Então a gente tem alimentos que têm um alto índice glicêmico, ou seja, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido esse alimento ele fornece, certo, a glicose para o nosso sangue. Então, os carboidratos também são vistos como pouco, certo, um baixo índice glicêmico. Esses aí são mais complexos e mais difíceis, é, essa quebra, certo, para que a glicose atinja a corrente sanguínea e posteriormente vá para as nossas células e todos os tecidos, certo? Então, quanto mais rapidamente um carboidrato vira glicose, maior é o índice glicêmico do alimento, certo? Também vai também ter o maior risco dessa glicose ser armazenada, certo, sob a forma de gordura. Então, como é que isso acontece? O índice glicêmico é o seguinte: os carboidratos, eles são carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples, eles têm um maior índice glicêmico. Com isso, são quebrados mais rápido até virar glicose e a glicose chega rapidamente na nossa corrente sanguínea. Só que aí a gente não pode manter a glicose na corrente sanguínea, caso contrário, seríamos diabéticos, certo? Aí vem o papel da insulina, que vai sinalizar as células hepáticas e músculos estriados esqueléticos a receberem essa glicose, certo? No mais, você não vai queimar essa reserva, supomos, que seria o glicogênio que ia se converter a glicose que estava no sangue, vai para o fígado e para os músculos, para ser convertida em glicogênio e virar aquela reserva. Porém, essa glicose ela pode também, no caso, se converter em lipídio e aí vai atingir quem? O tecido adiposo e aí vai criar aquela gordura, certo? Já os carboidratos complexos, certo? Tipo o amido, que você vai encontrar onde? Vai encontrar na batata doce, certo? No inhame. Eles são mais complexos e mais difíceis de quebrar, então vão sendo quebrados aos poucos. Então não tem muito essa parte de que rapidamente vão sair da corrente sanguínea. Não, porque as células estão usando o que está sendo disponibilizado. Então as células estão usando e não fica muito na corrente sanguínea. Por quê? Porque automaticamente a gente está fazendo algumas funções e as células estão usando de acordo com o que está sendo distribuído, certo? Lentamente. Então isso é o que? É um alimento com baixo índice glicêmico, certo? Aqui tem uma tabelinha onde diz o índice, certo? E o tipo de alimento, certo? Que vai estar disponível para meus alunos, certo? Esse material. Próxima aula vamos falar de lipídios.